Um dos componentes vitais da Fórmula 1 pode mudar pela primeira vez em uma década e meia. A Pirelli reluta em seguir como fornecedora de pneus da Fórmula 1 após 2024. É que a Bridgestone anda fazendo pressão para voltar em 2025. Os pneus não são o assunto mais sexy da Fórmula 1, mas uma mudança de fornecedor pode afetar os esforços para melhorar as corridas. Para a Pirelli, o status de fornecedora é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Seguir na Fórmula 1 é uma opção atraente, mas muita gente na Fórmula 1 acha que a Pirelli é responsável pelas limitações dos pneus atuais. O argumento da Pirelli é de que ela fornece pneus com a especificação exigida pela Fórmula 1 desde 2010. Ou seja, com maior degradação para melhorar as corridas. Anteriormente, as equipes da Fórmula 1 pagavam os fornecedores de pneus, como a Bridgestone. Mas em 2011, quando virou a fornecedora oficial de pneus, a Pirelli passou a pagar à Fórmula 1. Essa mudança permitiu que a Pirelli investisse em tecnologia de acordo com suas prioridades. Em outras palavras, a Pirelli tem se dado melhor ao atender às metas estabelecidas pela Fórmula 1 quando elas são bem definidas. Porém, há uma percepção geral no paddock de que ela ainda não encontrou a solução ideal para fazer os pneus funcionarem de forma eficaz sem serem afetados pela temperatura. A questão é se nesta era de carros pesados e com muita carga aerodinâmica, dá para ter um pneu que não se degrade tanto durante as corridas. Atualmente, os pilotos não conseguem pisar fundo nem andar perto do carro da frente. Existe uma diferença entre degradação e degradação térmica. A degradação é a redução natural no desempenho do pneu por causa do desgaste. Já a degradação térmica acontece quando o núcleo do pneu fica tão quente que não consegue mais resistir às cargas colocadas sobre ele. Isso é crucial porque afeta o piloto. Se a degradação for por desgaste, ainda dá para andar perto do limite. Mas se for uma degradação térmica, o piloto precisa reduzir bastante seu ritmo. Os pneus da era Pirelli sempre apresentaram degradação térmica. Isso aconteceu na maioria das pistas, mas não em todas. A Pirelli agora está associada a este ritmo mais lento de corrida. Mas a possível volta da Bridgestone não significaria necessariamente a volta das corridas no limite dos pneus. Na última passagem da Bridgestone pela Fórmula 1, os carros eram 200 kg mais leves, tinham 60% menos de torque e menos downforce. É provavelmente por isso que os carros talvez não voltem a ser pilotados no limite. Mas talvez dê para desenvolver um pneu melhor nesse sentido. E faz tempo que não se acredita que a Pirelli consiga fazer isso. A possibilidade de uma proposta da Bridgestone tem sido cogitada no paddock da Fórmula 1 há meses. Surgem agora relatos de que uma licitação oficial foi apresentada e teve o apoio de vários pilotos. Uma reportagem da BBC sugere que os pilotos favoráveis à Bridgestone sentem que o passado recente na Fórmula 1 e as conquistas de outros fornecedores em outras categorias mostram que dá para criar pneus que atendam às metas de desempenho e degradação, sem os problemas encontrados pela Pirelli. A Bridgestone chegou à Fórmula 1 em 1997 e começou uma guerra com a fornecedora exclusiva anterior, a Goodyear. A Bridgestone forneceu apenas para equipes intermediárias naquele ano, mas em algumas pistas os pneus eram bons o suficientes para fazer equipes como Prost e Arrows chegarem perto de vitórias. No ano seguinte, a McLaren mudou para a Bridgestone e ganhou o título mundial com Mika Häkkinen logo na primeira temporada dos pneus com sulcos. Depois disso, a Goodyear saiu da Fórmula 1 e a Bridgestone teve 2 anos como fornecedora exclusiva, mas travou uma nova guerra com a Michelin de 2001 a 2006. Nesse período, a Bridgestone dominou e ganhou títulos com a Ferrari, até a Renault e a Michelin vencerem em 2005 e 2006. Os pneus da Goodyear eram extremamente resistentes e foram apontados como razão das corridas serem chatas e as estratégias previsíveis. Isso fez com que se pedisse uma maior degradação para melhorar as corridas na era da Pirelli. Bridgestone ainda teria outro período como fornecedora exclusiva, até sair da Fórmula 1 no fim de 2010. O mais importante é que naquela época a Fórmula 1 não queria pneus que se desgastassem rápido. Esse pedido veio depois que os pneus robustos da Bridgestone se desintegraram no GP do Canadá de 2010. Foi uma corrida caótica, imprevisível, que virou modelo para a era Pirelli. Hoje em dia, a Bridgestone desenvolveria um pneu de outra forma,
com objetivos específicos e testes muito mais restritos. É um desafio diferente, mas trata-se da Bridgestone, que não faz nada pela metade. Então, tenham certeza de que a proposta dela vai ser convincente e vai ter credibilidade. É positivo para a Fórmula 1 ter duas empresas de pneus disputando a exclusividade de fornecimento. Quem vai vencer vai depender dos detalhes das propostas. A decisão deve ser baseada em discussões não só técnicas com a Fórmula 1, mas também comerciais. O modelo de fornecedor único não escolhe o melhor candidato apenas com base em quem produz o melhor pneu. O fornecedor vai ser escolhido porque tem boa capacidade técnica, apresenta uma proposta comercial de alto valor para a Fórmula 1 e tem um bom plano de sustentabilidade. Considerando que oferecer menos dinheiro ou ter uma emissão de carbono ruim tem impacto negativo na concorrência, a produção do melhor pneu, que é crítico para a Fórmula 1, pode até virar prioridade secundária. Existe uma sensação de que a própria Fórmula 1 ainda vê com bons olhos a Pirelli como fornecedora única de pneus por causa desses outros fatores. É por isso que a Pirelli nunca foi embora. A crítica à Pirelli sempre vem de pilotos e equipes e normalmente tem a ver com durabilidade e características dos pneus. A Pirelli está envolvida em uma nova controvérsia sobre o plano de banir os aquecedores de pneus para 2024. Os pilotos insistem que sem o cobertor, os pneus Pirelli não são seguros. O plano de eliminar os aquecedores de pneus é por questões ambientais. A energia que eles gastam é significativa. O tema ainda espera o resultado de testes adicionais na pista. Vai ter uma votação das equipes em julho após esses testes. Piloto da Mercedes e diretor da Grand Prix Drivers Association, George Russell participou recentemente do teste de pneus da Pirelli em Barcelona e disse que a Fórmula 1 não está em condição de ficar sem cobertores. As altas temperaturas da pista permitiram o aquecimento rápido dos pneus em Barcelona. A segurança em condições de pista mais fria é o que preocupa. Russell disse que acidentes seriam inevitáveis na saída dos boxes em dias frios. Ele e também vários outros pilotos temem pela segurança dos mecânicos na área do pit lane. Simone Berra descreveu o teste de Barcelona como positivo e diz que os pilotos só vão precisar ser cautelosos no começo da primeira volta, caso os aquecedores sejam mesmo banidos no próximo ano. E não vê nenhuma razão para pilotos e equipes se preocuparem com a segurança. Tem mais um teste agendado para Silverstone no próximo mês, antes da votação, que vai decidir se os aquecedores serão proibidos a partir de 2024. A Pirelli deve ter uma resposta até o verão europeu, quando vai ser divulgado o fornecedor de pneus da Fórmula 1 para 2025 em diante. Nas próximas semanas, a Pirelli vai saber não apenas o que está sendo preparado para 2024, mas também se conseguiu superar a concorrência da Bridgestone para um dos papéis mais importantes e subestimados da Fórmula 1.